Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez a gente vai fazer uma análise da contratação de Alfredo Morelos, atacante colombiano de 27 anos, novo reforço do Santos, o nono para essa sequência da temporada. Jogador que chega a Vila Belmiro com contrato até o dia 31 de agosto de 2025, portanto 2 anos de contrato. Um jogador que chega ao Santos depois de uma passagem pelo Rangers da Escócia, onde ele esteve nas últimas 6 temporadas, tá certo? A gente vai falar tudo sobre esse jogador, que eu já digo para vocês que para mim é o último golpe, a última esperança, o último sopro de esperança da diretoria do Santos para tentar livrar esse time safado do Santos da zona do rebaixamento. Mas antes da gente falar dos números, das telas, tudo que eu preparei para vocês, algumas coisas. Primeiro, aquele ritual de sempre. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, recomende esse vídeo e esse canal para outras pessoas. Isso é tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostar do meu comentário, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a crescer cada vez mais com o canal. E se você está vendo esse vídeo, você provavelmente já sabe da contratação do Morelos, mas ontem eu não consegui gravar na segunda-feira, tive um dia muito atribulado, com muitos compromissos, alguns probleminhas, fui chegar em casa quase meia-noite, e aí eu resolvi trazer um material um pouco diferente para a gente tentar sair do óbvio aqui, falar de só superficialmente sobre o jogador, trouxe algumas telas aqui para vocês, e a gente vai passear sobre diversas nuances da carreira desse jogador e projetar como ele pode ser escalado e como ele pode contribuir com o time do Santos. E também, antes de só uma última coisinha, agradecer a todos vocês no último vídeo do pós-jogo de América e Santos. Quase 50 pessoas se inscreveram aqui no canal, agradeço a todos que chegaram nos últimos dias. Cada um dos inscritos são muito importantes e vocês me motivam a continuar aqui fazendo esse trabalho para vocês. Mas vamos lá, sem mais enrolações, vamos falar do Alfredo Morelos. Eu queria começar logo de cara trazendo para vocês os gols, a performance desse jogador nas últimas 5 temporadas. Vamos começar então da temporada mais antiga para mais recente. Então na tela aí para vocês o desempenho do Morelos nas últimas 5 temporadas. 2018-2019, 48 jogos, 44 como titular, 30 gols e 3 assistências. 2019-2020, 47 jogos, 37 como titular, 29 gols e 3 assistências. Temporada 2020-2021, 44 jogos, 38 como titular, 17 gols e 9 assistências. Temporada 2021-2022, 42 jogos, 38 como titular, 19 gols e 7 assistências. E na última temporada, 2022-2023, 45 jogos, 23 como titular, 12 gols e 6 assistências, né? Então a primeira consideração que eu quero fazer, que é óbvia, que vocês acabaram de ver com os próprios olhos, é que ele está pelo menos 5 temporadas entregando no mínimo 12 gols. No mínimo 10 gols, né? Mais de 10 gols nas últimas 5 temporadas. Isso é bom. Poucos jogadores do Santos, e eu arrisco a dizer que só o Marcos Leonardo, é o único do elenco do Santos que entrega mais de 10 gols por ano. Na temporada atual, por exemplo, e esse número vai aparecer na próxima tela, nas próximas telas, o Marcos Leonardo já tem 16 gols. Então é o único jogador do Santos que tem entregado essa média de pelo menos 10, 15 gols. Mas o copo meio vazio dessa história do Morelos é que se vocês olharem atenciosamente para a tela que eu exibi, vocês vão ver que os gols dele estão caindo. Então ele veio de 30 gols em 2018, 29 em 2019, 17 em 2020, 19 subiu um pouquinho em 21, caiu para 12 na última temporada. Então, que Morelos o Santos está contratando, né? Será que vai ser mais um jogador que o Santos contratou com um delay de alguns anos? Tipo o Bryan Ruiz? É claro que eu estou exagerando, mas o Santos viu o Bryan Ruiz jogando na Copa de 2014 e foi trazer ele quase em 2020, né? Um pequeno gapzinho de 6 anos, coisa pouca, né? Então, isso me preocupou um pouco, mas os números dele são bastante animadores, né? E aí a próxima tela que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, né? Vamos falar então do mapa de calor do Morelos. Com esses números, ele é atacante, ele é um centroavante, ele joga pelas beiradas, onde joga o Morelos? Então, tá aí na tela para vocês, mapa de calor do Alfredo Morelos na última temporada. Ao lado esquerdo da tela, a movimentação dele, o mapa de calor no campeonato escocês da última temporada. E embaixo, o deslocamento dele nos jogos da Champions League. O Rangers disputa a Liga dos Campeões, mas depois acaba sendo eliminado precocemente. Como vocês podem ver, ele é um jogador que
Ele é um centroavante, é um atacante de referência, mas não é aquele cara paradão que fica que nem um poste dentro da área. Ele tem movimentação. Mas aqui cabe um esclarecimento para vocês, né? Voltando aqui para mim. O Morelos, se vocês, no levantamento que eu fiz, no estudo que eu fiz para trazer esse vídeo para vocês, eu olhei diversas escalações do Rangers. Como o Rangers da Escócia jogava? Preferencialmente num esquema num 4-2-3-1. E esse 1 era o Morelos. Então ele era o 9, o centroavante, o fazedor de gols do time. Em algumas vezes o Rangers jogava com dois atacantes, ou num 4-4-2 ou num 3-5-2. Tem um jogo na fase de grupos da Champions League, inclusive, que o Rangers joga contra o Napoli, e o Morelos forma uma dupla de ataque com um jogador inglês bastante conhecido, chamado Ryan Kent. E aí são dois jogadores com mobilidade que jogam ali circulando. Então, a gente precisa ter claro para nós, você torcedor, você que está assistindo esse vídeo, precisa ter claro que o Morelos não joga como um ponta-direita, que era o que se esperava que o Santos trouxesse, já que o plano A era o Roberto Pereira, não deu certo, e o Santos não tem jogadores desse lado. Basta lembrar que nos últimos jogos, quem vem jogando aberto pela direita é ninguém mais, ninguém menos do que o Jean Lucas, que é um volante. Será que o Aguirre vai testar o Morelos pela ponta direita? Eu espero que não, e digo por quê. A principal característica do Morelos é um jogo de muita força física, de velocidade. Ele é um jogo. O Rangers tinha um jogo muito vertical, um jogo no contra-ataque, em que ele fazia muito facão, entrava nas costas dos zagueiros, mas é um jogador de finalização forte, finalização apurada e força física. Faz pivô, sai da área e o mapa de calor ajuda a entender essa movimentação dele. Mas ele não joga como ponta. Ele desempenha sim, e pode desempenhar bem, uma função de segundo atacante. E guardem isso para a gente explorar isso um pouquinho mais para frente nesse vídeo. E aí esse talvez seja o único ponto negativo que eu destacaria nesse vídeo. Porque o Santos precisava de um jogador para fazer o corredor. Porque centroavante de origem, o Santos já tem 3 ou até 4, né? Vamos lá. O Marcos Leonardo é o titular absoluto. O Furt é o reserva imediato. O Mezenga ainda está no grupo. E a gente tem que lembrar que o Santos contratou também o Maxi Silveira, que, apesar de ter jogado aberto pelos lados no Necaxa, no futebol mexicano, ele é um camisa 9. Foi dessa forma que ele fez 21 gols no Campeonato Uruguaio. Então, se a gente for se prender à letra fria da posição do jogador, o Morelos é o 5º centroavante que o Santos contrata. Em contrapartida, o Santos não tem nenhum meia. O Santos não contratou nenhum meia. A gente só tem o Lucas Lima, que vem fazendo partidas péssimas, aquela cara dele inexpressiva de um jogador que não está nem aí para a hora do Brasil, e o Santos não tem reserva. Não contratou nenhum meia, e o jogador que lá está, o Luan Dias, a comissão técnica já viu que ele não tem nenhuma condição de ser titular do Santos e não tem, na verdade, não tem nenhuma condição de jogar no Santos. Então isso me preocupa. O Santos está empilhando atacantes e não contratou um meia, tá? E aí por que essa questão do Santos não ter meia, de não criar jogadas, preocupa? Vamos para a próxima tela que quero trazer para vocês um comparativo do Morelos com o Marcos Leonardo. E antes da gente aprofundar, duas coisas. A primeira, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa um like aí, já deixa aqui nos comentários se você gostou dessa contratação do Morelos, se você concorda com o meu ponto de vista que eu estou trazendo até esse vídeo. E a segunda coisa que eu queria falar antes de mostrar a tela para vocês é a seguinte: esse comparativo eu não fiz com o intuito de dizer quem deve ser o titular, porque eu acho que dá para os dois jogarem juntos, e vocês vão entender. Mas o ponto da minha comparação é para a gente falar como que o Santos vai precisar mudar o seu estilo de jogo para tentar extrair ao máximo o melhor futebol do Morelos. Então, na tela aí para vocês, um comparativo de Marcos Leonardo com Alfredo Morelos. Então aqui, ó, do lado esquerdo são dados do Morelos na última temporada, já que o calendário europeu é diferente do nosso, e à direita os dados do Marcos Leonardo são da atual temporada, claro, porque o Marcos Leonardo está em atividade. Então na última temporada o Alfredo Morelos tinha uma média de finalização de 3,3 chutes por jogo. Na atual temporada o Marcos Leonardo tem 2,5 por jogo. Na última temporada, o Morelos fez 12 gols e deu 6 assistências. O Marcos Leonardo, nesse ano, tem 16 gols e 2 assistências.
O Morelos dá 0,91 passes para finalizações, ou seja, servindo seus companheiros, dá quase um passe para que algum amiguinho chute no gol, e o Marcos Leonardo 0,54. E aqui é que está o pulo do gato que eu queria falar para vocês. O Rangers era um time muito vertical e um dos times mais agressivos do campeonato escocês, e isso se traduz nos números. O Rangers era o primeiro em finalizações no campeonato escocês, 19,4 finalizações por jogo, quase 20 chutes durante o jogo, e era o primeiro que mais acertava o gol, o primeiro em finalizações certas, 7,1. Olha o Santos no atual campeonato brasileiro, gente, que tragédia, que tristeza. Ou como diria o outro, né, um candidato à presidência da República, que tistreza. O Santos é o último em finalizações do Campeonato Brasileiro, com 10,7 por jogo, e é o último em finalizações no gol do adversário, 3,5. Então o Santos tem quase 50% a menos chutes e chutes certos em relação ao Rangers. Então, será que o Morelos vai ser abastecido? Ele é um jogador que parece ser bastante eficiente, entrega pelo menos 12 gols há 5 anos consecutivos. Mas será que o Santos vai ter volume de jogo para servir esse jogador? Ele é um jogador quase, eu diria que é o chuta-chuta. Com ele não tem muita cerimônia. Dominou, girou, bateu. E isso é bom, porque no time do Santos ninguém chuta. Mas será que ele vai ser também mais um que vai passar fome lá no ataque? Porque o Marcos Leonardo, em alguns jogos, é um mero espectador, que não consegue pegar na bola, fica lá de costas recebendo balão para disputar a bola com o zagueiro. Então isso me preocupa. Isso me preocupa. O Morelos é um jogador eficiente, mas para que ele possa balançar as redes, a bola precisa chegar nele. E a produção ofensiva do Santos é muito, muito ruim, tá certo? E aí, para a gente finalizar o vídeo, vou trazer o Campinho, sempre ele, para a gente esboçar um possível Santos, né? Para a gente falar aqui sobre como o Morelos pode jogar. E aqui, já deixando um spoiler para vocês, já que agora o Santos só volta a jogar no dia 14 de setembro, temos quase 11 dias até lá, a gente vai ficar um período aqui sem jogos e tô quebrando a cabeça para trazer conteúdos para vocês para manter o canal ativo nesse período de inatividade do Santos. Então, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês para a gente falar sobre o time ideal do Santos para essa sequência da temporada, pegando como gancho alguns erros que eu enxergo na estratégia tática do Aguirre. Então, aqui já vou deixar um spoiler para vocês do que eu considero o time ideal do Santos para a sequência da temporada, e eu vou encaixar o Morelos nesse campinho para a gente projetar como eu acho de tudo que eu vi, dos vídeos dele, de todos esses dados que eu passei para vocês, como eu acho que o Morelos pode jogar, como ele pode ser escalado pelo Diego Aguirre. Então tá aí na tela para vocês o campinho para a gente fechar o vídeo, perdão. Desculpem aí pela confusão. Mas está aí na tela para vocês como eu escalaria o Santos num 3-5-2, e aí, claro, sem a bola, numa linha de 5 se defendendo. Então, reparem que eu tirei o Lucas Lima do time, porque eu acho que o Soteldo pode desempenhar essa função por dentro, tá? E aí eu coloquei os 3 zagueiros, Joaquim, João Basso e Alex, e aqui o Joaquim como zagueiro, nada de lateral, fazendo, coitado, sacrificando o Joaquim, ele já é contestado como zagueiro, imagina como lateral. O Kevson no lugar do Dodô, porque o Dodô não tem força física para chegar no fundo, é um jogador que não contribui ofensivamente. O Braga na direita, porque o João Lucas não dá, o Inocêncio não dá, e o Caissara acho que ainda vai demorar para pegar ritmo de jogo, ficou quase 8 meses sem jogar. Não dá para ter Rodrigo Fernandes e Rincon juntos, é um ou outro, então eu acho que o Rincon é melhor que o Fernandes, ele tem mais recursos, jogue como titular, tira o Jean Lucas da ponta direita, pelo amor de Deus, deixa ele como segundo volante, onde ele rende mais, e aí na frente, Marcos Leonardo e Morelos para jogarem juntos. O Morelos pode sair mais, porque eu acho que o jogo do Marcos Leonardo fora da área é fraco, ele é um bom centroavante, é um bom finalizador, mas o jogo dele fora da área, como uma espécie de falso 9 ou de um segundo atacante, eu acho que ele ainda precisa evoluir. E deixa o Marcos Leonardo então ali na área e o Morelos nesse deslocamento jogando com 2 atacantes. Dessa forma, assim, a gente também tem a oportunidade de tirar o Mendonça do time, que ninguém suporta mais o Mendonça andando em campo, matando jogadas e dominando bolas de canela. Então eu acho que o Morelos pode ser útil e pode jogar junto do Marcos Leonardo, desempenhando uma função de segundo atacante por dentro. Porque, para repetir, para a gente arrematar e fechar o vídeo, ele não desempenha, não tem qualidade, eu não enxergo, ao menos em primeiro momento, o Morelos desempenhando essa função aberta pelo lado, porque eu acho que ele não tem recurso técnico para isso. É um jogador de força física,
mas que não tem aquele refino técnico para dar um drible. Então eu espero vê-lo jogando por dentro como um segundo atacante, e vez ou outra, se o Marcos Leonardo não puder jogar, pode até ser o Furt dentro da área, como aquele jogador pivôzão de área, e o Morelos jogando como um segundo atacante, tá certo? Esse é o vídeo, essa é a análise, e eu quero ouvir você, quero saber o que você pensa dessa contratação. Diga aqui nos comentários se você gostou e se você está ansioso para a estreia desse jogador, e se você concorda comigo que o Morelos é a última esperança do Santos nessa nossa luta desesperada contra o rebaixamento. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo. Se você gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e me ajuda a crescer cada vez mais com o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.